Olá, estamos começando mais um programa Adoração aqui pela TV Novo Tempo. Você é muito bem-vindo. O tema de hoje traz um assunto muito importante. Nós vamos estudar lições que nós tiramos de um mini sermão de Jesus, digamos assim, quando ele esteve na sua terra natal. Você sabia que Jesus foi rejeitado pelos seus? Sabia que ele fez um sermão que deu tanto problema que quiseram matá-lo jogando ele de um monte? É sobre isso que a gente vai conversar hoje e as lições que nós podemos tirar do discurso de Jesus neste momento. Fica com a gente porque está começando o programa Adoração, seu encontro com a Palavra de Deus. No programa Adoração, nós sempre oferecemos aqui um dos nossos materiais preparados com tanto carinho por nós aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação na Escola Bíblica. E hoje eu quero oferecer para você esta revista, este material, que é a revista A Procura da Verdade. A gente vai falar um pouquinho hoje na nossa conversa aqui sobre um tema muito importante que é a liberdade que Deus nos oferece. Essa liberdade oferecida por Deus, ela vem mediante as nossas escolhas. Qual escolha, pastor? A minha escolha de obedecê-lo, a minha escolha de fazer a sua vontade, a minha escolha de entregar a minha vida e entregar até o meu poder de decisão nas mãos de Deus. Não que Ele vai tomar as decisões por mim, mas eu consagro o meu arbítrio, a minha vontade a Ele. E agora, quando eu vou tomar uma decisão, essa decisão é pautada também pela vontade de Deus. E aqui neste material, em um dos capítulos, vai falar um pouquinho sobre isso, que é o capítulo 6, falando um pouco sobre a lei de Deus. Vou mostrar para você aqui, mas se você pedir a sua revista, vai chegar também na sua casa, né? Aqui vem falando um pouquinho sobre o papel da lei de Deus em nos dar liberdade. Geralmente a gente associa a obediência à falta de liberdade. Se eu tenho que fazer um negócio que estão me pedindo, quer dizer que eu não tenho poder de escolha. Mas o que a palavra nos apresenta é o oposto. Se você quiser saber mais, você pode pedir a sua revista aqui na nossa Escola Bíblica pelo 12982444449 ou ainda novotempo.com/escola bíblica. Eu quero dizer para você também que em cada fim de tema, como é o caso aqui da Lei de Deus, você tem um questionário para descobrir se você conseguiu aprender direitinho aquilo que foi ensinado, né? Este material foi escrito pelo pastor Felipe Amorim e também tem uma videoaula também que acompanha cada fim de capítulo. Então você vai pegar o seu aparelho celular, apontar a sua câmera aqui para esse código, né? E você vai ter acesso a um curso online também, além do curso físico. Então, peça aí a sua revista Esperança para que você conheça mais sobre a vontade de Deus e esse tema tão importante como a obediência à vontade de Deus, à lei de Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia neste momento no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é onde nós vamos tirar as lições aqui deste nosso programa, tá? Evangelho de Lucas, eu quero que você abra aí no capítulo 4 e nós vamos ler a partir do verso 16. Lucas 4, a partir do verso 16. Enquanto você abre a sua Bíblia, conecta aí o seu celular, quero fazer uma oração com você. Senhor Deus, sua palavra está aberta e vamos estudar aqui um momento tão especial, Pai, em que seu Filho esteve aqui nessa terra. Nos abençoe, Senhor, para que a gente entenda a mensagem que está escrita aqui e que nós possamos aplicar na nossa vida e tomar as decisões também que nós precisamos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, antes da gente ler a Bíblia, você já procurou aí, né? Lucas 4, nós vamos ler a partir do verso 16. Mas o contexto aqui é o seguinte, Jesus foi batizado, né? E ele foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. E aqui eu acho muito interessante que a Bíblia vai dando esses detalhes, a gente passa desapercebido, né? Se eu te perguntasse, quem levou Jesus para ser tentado no deserto? O que você responderia? Se você prestou atenção aqui, obviamente você vai falar que foi o Espírito, né?
Mas muitos dizem que quem leva Jesus para ser tentado é Satanás, e não é isso que acontece. Quem leva Jesus para ser tentado é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E é interessante que Jesus não teve descanso após o seu batismo. O batismo de Jesus marcava o início do seu ministério. E ele não teve descanso. Logo após o batismo já vieram as tentações, né? Isso mostra para mim e para você que as tentações e as provas da nossa vida, elas são importantes. Todo cristão passa por provas. Eu costumo dizer, já disse algumas vezes isso aqui, que as provas na vida do cristão não são uma questão de si, mas de quando. Não é se eu vou passar, mas quando eu vou passar. E veja, o ouro só é ouro depois de passar pelo fogo. As provações fazem parte. Mas, continuando, o Espírito traz de volta Jesus do deserto após a sua tentação. E o início do ministério de Jesus é marcado por uma correria muito grande, né? Jesus ele é glorificado, ele é aclamado por todos lá na região da Galileia, ao ensinar nas sinagogas, e agora ele volta a Nazaré. Jesus de Nazaré, né? Lembra aquela velha pergunta? Pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Jesus volta para Nazaré, a sua terra natal. E essa é a primeira vez que Jesus volta a Nazaré desde o início do seu ministério, que havia pouco tempo dele ali, né? Um pouquinho mais da metade. Depois de tudo que aconteceu, o seu batismo, a tentação, as pregações, né? Ele está mais ou menos próximo da metade do seu ministério, mais ou menos ali. E é a primeira vez que ele volta para a sua terra natal. E vamos ver então agora o que acontece com Jesus e com as pessoas que estavam ali assistindo. Lucas capítulo 4, verso 16, nós vamos ler até o 19. Diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então Jesus estava na sinagoga, como era de costume já, de eles fazerem, né? O Jesus e seus discípulos também, ele se levanta na sinagoga e começa a ler. E o que ele leu? Vamos ler aqui o verso 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. 2 pontos. E aqui, se você olhar para os outros evangelhos, né, você sabe que os evangelistas, aqui os apóstolos, falam de um mesmo tema sob uma perspectiva um pouco diferente, né? Para ajudar a mim e a você a compreender melhor. Mas quando você lê os outros evangelhos, você percebe que Jesus ele foi intencional, muito provavelmente ele foi intencional aqui na escolha de Isaías, né? Não havia uma Bíblia na época, trazem um rolo para ele, e Jesus ali procurando talvez onde estaria a passagem, ele acha a seguinte passagem que está lá em Isaías 61. Mas a gente está lendo aqui ainda Lucas, né? Lucas 4, 18. Ele lê o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar, né, libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e, por último, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Veja, as pessoas que estavam ali naquela sinagoga, né, queriam ver o filho da casa, né? Queriam ver o filho da terra e os benefícios que este filho da terra traria para eles. Porque com certeza eles ouviram falar dos milagres que este tal Jesus estava fazendo, né? Será ele um profeta? Será ele alguém bem intencionado? Quem será ele? Na mentalidade de um ou outro talvez poderia estar, será ele o Messias? E Jesus lê a passagem aqui de Isaías 61, verso 1 e 2, né? E ele faz uma citação também aqui de Isaías 58, no verso 6. E o grande problema é que ele conecta essas passagens com ele mesmo, né? Por que deu tanto reboliço ali, digamos assim, né? Porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Desde quando? Desde o batismo, né? No batismo, Jesus recebe o poder do Espírito agora para cumprir ali o seu ministério, né? Então, veja, ao se identificar em Isaías, eu quero ler com você aqui o restante dessa história, lê comigo a partir do verso 20, diz assim: tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos da sinagoga tinham os olhos fitos nele. Afinal, o que esse pregador estava querendo dizer, né? Todo mundo olhando para ele. E aí? Qual que é a interpretação? O que você vai fazer, né?
Então passou Jesus a dizer-lhes, no verso 21, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Aqui começam os problemas. Aqui começam todos os problemas de Jesus, né? E até no verso 22 começa, todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos seus lábios e perguntavam, não é este o filho de José? Não é este o filho de José? Não é este aquele que a gente já conhece, que é daqui? Ele não pode ser cumprimento de nada. Ele não pode ser cumprimento de absolutamente nada. Então, ao se ver em Isaías, isso traz para Jesus a acusação de, primeiro, se achar no mínimo um profeta, né? No mínimo um profeta. E segundo, de se comparar com Elias e Eliseu, o que seria um escândalo. E Jesus se identifica aqui, porque a profecia é uma profecia que fala do servo messiânico, né? Então ele se identifica aqui como o servo messiânico relatado em Isaías 61. E no contexto de Isaías 61, quando fala me ungiu, né? É como se ele estivesse dizendo, me fez o Cristo, me fez o Messias. Isso era realmente muito grave. Por que a gente está gastando tempo para entender isso? Para você entender a complexidade na qual Jesus se inseriu para falar a sua missão. Para falar sobre a sua missão. O foco aqui é a missão de Jesus. Mas olha onde ele se insere para falar disso. E agora no verso 24 ele diz o seguinte, no verso 23 na verdade, leia comigo. Disse-lhe Jesus, sem dúvida citar-me-eis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na sua terra, né? Você fez milagres em tudo quanto é lugar, né? Por que você não traz um pouco desse seu suposto benefício para nós também, né? No verso 24, prosseguiu, de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias. Preste muita atenção nisso. Havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. E aqui Jesus vai continuar dando exemplo, falando aqui dos leprosos de Israel, que tinha muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. O que Jesus está querendo dizer aqui para mim e para você, meus amigos? Jesus está querendo dizer que ele era um profeta e não estava sendo bem recebido na sua casa. Mas ao também dizer que o profeta não é bem recebido em sua casa, ele diz que aquelas pessoas que estavam rejeitando o cumprimento profético de Isaías nele, o estavam rejeitando o Messias. Isso causa grande revolta. As pessoas se revoltam e tentam matar Jesus, como você pode observar no verso 30, né? Eles quase jogam Jesus do monte, mas Jesus se retira. Havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias. Por que foi que Elias foi enviado a Sarepta de Sidom apenas, a essa viúva específica? Havia muitos leprosos nos dias de Eliseu, o profeta, mas o único que nós temos registro sendo purificado é Naamã, o sírio. Por que apenas ele? Meus amigos, Deus tem os seus desígnios. As pessoas estavam maravilhadas porque o tal pregador famoso era da cidade delas e poderia fazer algum bem para elas também. Afinal, eles eram do mesmo povo, né? Talvez algum favoritismo Jesus poderia demonstrar. Mas Jesus não tinha uma missão específica para ser cumprida em Nazaré. Então não é porque ele era da terra deles que ele os beneficiaria com um milagre. E Jesus também enfatiza que o ministério que Elias e Eliseu tiveram com 2 pessoas que não faziam parte do povo judeus, né? Do povo dos judeus, a viúva e esse soldado, eles eram gentios. Uma viúva pobre, um soldado inimigo. Os judeus criam na salvação para eles e na retribuição aos gentios, né? Vocês morrem aí, vocês que morram, e a gente vai receber a salvação, aquilo que nos é de direito, né? Muitas vezes as pessoas amam a verdade quando esta os esclarece, mas odeiam a verdade quando a verdade os acusa.
Jesus ele enfatiza aqui que não veio para eles, mas para aqueles a quem eles estavam rejeitando. Imagine o problemão que Jesus arrumou para ele, né? Jesus não tinha favoritismo. Jesus não beneficiava a ninguém porque ele era de uma determinada região, ou porque eles tinham algum parentesco, ou por conta da sua condição financeira, não importa a situação. Jesus não tinha favoritismo, e o que ele está querendo explicar aqui para eles é isso. A salvação de Jesus está disponível para todos, e amém por isso. Amém por isso, porque independente da nossa condição, a salvação de Jesus está disponível a todos aqueles que aceitarem essa salvação. Quando a gente olha para a missão de Jesus, eu quero falar aqui com vocês também um pouco sobre isso, brevemente sobre isso, nós vemos que a missão de Jesus tinha alguns aspectos, né? Um dos aspectos era que a missão de Jesus era evangelizar os pobres que não têm posses, né? Aqueles que não tinham onde cair morto, aqueles que não tinham acesso a conhecimento, acesso, na visão do judeu, até mesmo a salvação. E é justamente para esse grupo que Jesus fala em Lucas 6:20, que são bem-aventurados, felizes os pobres, bem-aventurados são os pobres. Um outro aspecto da missão de Jesus é que ele veio dar libertação aos cativos. No Antigo Testamento, isso significava libertação do exílio. Mas quando a gente olha em Lucas e em Atos aqui, essa libertação dos cativos tem uma conexão total com o perdão dos pecados. O povo vivia oprimido pelo fardo do pecado e pelo que a religião havia feito com isso, né? Uma das missões de Jesus era justamente dar liberdade aos cativos, fazer livre os cativos, aqueles que estavam aprisionados pelo pecado, aprisionados pelo jugo desigual, né, deste peso. Um outro aspecto da missão de Jesus era dar vista aos cegos, e aqui temos dois tipos de cegos, os cegos físicos e também os espirituais. E no ministério de Jesus ele fez isso ele deu vista a esses dois grupos, cegos espirituais e cegos físicos também. E por fim, liberdade aos oprimidos. A cura dos enfermos e a expulsão dos espíritos malignos tem toda conexão a este ponto de liberdade aos oprimidos. E por fim, né, anunciar o ano do Senhor, né? O ano do jubileu, o ano do libertador, do salvador do povo, né? Mas tudo isso, o salvador do povo, o libertador, tem um contexto de trazer liberdade. Muitos acreditavam que esse é o Messias guerreiro que vai livrar a gente de Roma. Mas não, a missão de Jesus era muito mais profunda do que simplesmente dar liberdade ao povo para que a liberdade física ali de Roma, para que eles continuassem escravos do pecado. E aqui está um ponto que eu quero falar com você, porque é muito importante isso. Isso é muito importante. Jesus não quer dar a mim a liberdade que às vezes eu imagino. Que tipo de liberdade você está buscando? Será essa uma liberdade em que você será feito livre, mas continuará preso por algum pecado, por um e outro pecado? Não se esqueçam, meus amigos, que a liberdade que Jesus quer nos dar é uma liberdade completa. Não adiantava este povo ser liberto de Roma se eles continuassem sendo escravos do pecado, prisioneiros do pecado. A liberdade que Jesus quer nos dar é uma liberdade completa. E eu te pergunto mais uma vez, que tipo de liberdade você está buscando? A liberdade de fazer o que você quer? A liberdade de fazer o que te dá na telha, como diz por aí, né? De fazer a sua própria vontade? Isto não é liberdade. Isso é ser escravo da sua própria vontade. Isso é ser escravo do seu próprio eu. Ah, mas pastor, se eu entregar minha vida a Jesus, eu não vou estar aprisionado à vontade de Jesus? Sim. Mas você quer coisa melhor do que isso? Quer coisa melhor do que ser um servo de Cristo, no original da palavra, né? Que doulos ali no original quer dizer escravo também de Cristo.
Mas será que isso não seria muito melhor do que eu ser escravo do meu eu, do meu coração que é corrupto, que é enganoso? Quando eu entrego a minha vida e me torno um servo de Cristo, conectado, a minha vontade conectada dele, sim, eu vou fazer aquilo que ele me pede, mas eu tenho certeza que a vontade dele é melhor para mim. Mais uma vez eu te pergunto, que tipo de liberdade você está procurando? Que tipo de liberdade você está procurando? Não adianta Deus dar a você a liberdade que você espera e você continuar cativo e escravo dos seus pecados, dos seus desejos. A gente sempre vai ser pecador, né? Sempre seremos pecadores. Mas uma coisa é eu ser pecador por conta das minhas tendências e eu caio de vez em quando e eu tento me levantar. Outra coisa é eu ser pecador pela minha rebelião. E eu não ter escolha, eu preciso pecar porque eu sou escravo disso. Não adianta Deus te dar a liberdade que você às vezes quer e você continuar escravo do inimigo. Das 5 ênfases missionárias de Jesus, 3 estão diretamente ligadas à libertação. E se você olhar as outras 2, vista aos cegos e evangelização dos pobres, também elas estão indiretamente ligadas à libertação. Porque os cegos agora são livres para enxergar e eles não dependem mais de ninguém, tanto física quanto espiritualmente. Os pobres, veja bem isso, se os pobres evangelizados também não têm ligação com a libertação, porque os pobres evangelizados agora não precisavam de ninguém que os intermediasse a palavra, que os intermediasse ao conhecimento, a liberdade que o evangelho trazia, porque este era um povo, era uma classe específica, rejeitada, separada, não incluída nas coisas importantes, principalmente nas coisas espirituais. A missão de Jesus, meus amigos, foi de dar salvação. E a salvação está claramente disponível para todos. Todos podem ser salvos por meio de Jesus. Todos podem ser salvos por meio do nosso Mestre. Mas, se Jesus veio para te dar libertação, não é justo que você viva escravo de qualquer coisa. Eu vou repetir mais uma vez. Se a missão de Jesus foi para te dar libertação, se ele veio aqui a essa terra para te libertar, para destruir as cadeias que te prendem, as algemas que te prendem, não faz sentido e também não é justo com você e com ele que eu e você vivamos escravos de alguma coisa. Quais são as áreas da sua vida que você ainda precisa submeter a Jesus? O que na sua vida você precisa entregar a Jesus para que você esteja completamente com Ele, para que você possa fazer a vontade dEle, para que você possa viver por Ele, viver nele e viver Ele? Quais são as áreas que você ainda precisa submeter a Jesus? Quais são as áreas da sua vida que você ainda pode ser considerado um escravo? Será o sexo? Será a pornografia? Será o roubo? Será a mentira? Será a fofoca? Será que você tem sido feito escravo de espíritos malignos, de pecados passados? Será que você tem sido feito escravo de um sentimento de não se achar digno do Evangelho? Pobreza de espírito, né? E aí você pode pensar, mas pastor, eu não consigo me libertar. Pastor, eu não consigo me livrar disso. Pastor, é duro demais, você não conhece o meu passado, você não conhece os caminhos pelos quais eu andei, você não conhece o nível da prisão que eu me encontro. Mais uma vez, Jesus veio a este mundo para nos dar liberdade. Não faz sentido que você continue sendo escravo de qualquer coisa. Segunda carta aos Coríntios 5,19 diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então imagine, Deus estava agindo em Cristo e conectado com Ele, Deus estava reconciliando com Ele mesmo o mundo, que um dia se rebelou, que um dia escolheu outro caminho, mas através de Jesus a reconciliação é possível. A reconciliação está disponível.
Não é complexo quando você briga com alguém da sua família, com algum amigo, você depois vai pedir desculpas, vai tentar refazer o relacionamento. É custoso, mas vale a pena, porque é um relacionamento que vai ser restabelecido, é uma relação que vai ser refeita. Jesus, Deus está dizendo para mim e para você que Ele quer se reconciliar conosco. E o meio pelo qual nós podemos fazer isso é por meio de Jesus. O meu apelo para você é para que você aceite a liberdade de Jesus e seja livre, mas não qualquer liberdade. Não liberdade que às vezes você está querendo, mas a liberdade de João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. Quem aceita Jesus como seu Salvador fica liberto do domínio do pecado. A liberdade em Jesus não é uma licença para fazer aquilo que a gente quer. Porque quando a gente usa a nossa vontade do nosso jeito, a gente se torna escravo do pecado, que é o que diz lá em João 8,34. A liberdade que Deus nos oferece, meus amigos, é a liberdade quando eu entrego a minha vida a Ele e agora eu sou livre para obedecê-lo, para fazer a sua vontade, e eu sou livre das armadilhas do inimigo, eu sou livre da consequência que o pecado traz para a minha vida. A gente sabe o que é certo, o que é bom, mas a gente faz o que é errado, é natural, porque a nossa vontade ela é controlada primariamente pelo pecado. O nosso desejo primário é de pecar. Mas Jesus vem para nos libertar disso. A escolha é nossa. O presídio foi rendido e as portas foram abertas. Mas a não ser que saiamos das nossas celas para entrar na luz da liberdade, nós continuamos, de fato, sem libertação. Quais são as áreas da sua vida que você ainda precisa submeter ao Senhor para que você se torne de verdade livre? Se Deus libertou você, se Deus veio a essa terra para te dar liberdade, não faz sentido que você continue sendo escravo de coisa alguma. Não faz sentido. Para finalizar, mais uma vez eu te pergunto, que tipo de liberdade você está buscando? Aceite a liberdade que Deus quer te dar. Que não é a liberdade de fazer o que você bem entende, mas a liberdade de viver livre do pecado, do jugo, do peso do pecado e das consequências que ele pode trazer para a sua vida e para a minha vida. Jesus te convida a viver uma vida leve, uma vida de reconciliação com o Pai. E essa vida é possível de ser vivida quando nós nos entregamos completamente a Deus, pelos méritos, pelo valor do sacrifício do nosso Senhor Jesus. Esse é o seu desejo nesse dia? Se esse for o seu desejo, eu quero convidar você a orar comigo, para que a gente entregue a nossa vida nas mãos de Deus e que a gente experimente mais do que nunca esta liberdade que Ele tem para nos oferecer. Vamos orar? Ore comigo. Ó Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus de misericórdia, e é por conta das suas misericórdias que nós continuamos aqui, Senhor. Obrigado porque mesmo que a gente caia, mesmo que a gente peque, mesmo que a gente erre, o Senhor está de braços abertos, Pai, para nos receber e para nos dar um novo começo, Senhor. Pai, nos dê um novo começo. Nos torne pessoas livres, verdadeiramente livres, que a gente busca a liberdade do pecado, da opressão e a gente vive uma vida diferente contigo, Pai. Opere o querer efetuar na nossa vida para que isso seja uma realidade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.